Oi, pessoal! Já estamos de volta. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Botã e vamos agora dar continuidade à análise dos nossos primeiros artigos, do nosso Código Penal. Nós já estamos agora trabalhando o artigo 5º, é isso aí. Então, a aula de hoje destina-se ao estudo do artigo 5º do Código Penal. Estamos ainda tratando o quê? Da aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, ela vai do artigo 1º até o artigo 12, tá? Então, todo o conteúdo que compreende do artigo 1º até o artigo 12, nós temos como título da aplicação da lei penal. E o artigo 5º do Código Penal, ele vem falando para nós sobre territorialidade. É isso mesmo. Então, o tema da aula de hoje é territorialidade, tá? Tomem parte desta aula e vamos juntos aqui aprendermos um pouquinho mais. É muito simples, territorialidade. O artigo 5º é muito fácil de ser compreendido. Então, olha só, galerinha. O artigo 5º, ele vem falando para nós que ao fato praticado no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Então, aos fatos praticados no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Isso chama-se territorialidade. Então, crime praticado no território brasileiro, aplicação de lei brasileira. Só que essa regra, ela não é absoluta. Ou seja, nós não temos uma territorialidade absoluta. Pelo contrário, nós temos uma territorialidade temperada. Ou ainda, territorialidade relativa. Por que isso, professor? Por que essa regra de que o fato praticado no Brasil, no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira, por que essa regra não é absoluta? Por que não é absoluta a regra de que ao fato praticado no Brasil, aplica-se a lei brasileira? Em razão de princípios, convenções, tratados e acordos de direito internacional. Então, essa regra de que todo fato praticado no Brasil aplica-se à lei brasileira, essa regra, ela é excepcionada. Essa regra, ela é temperada. Essa regra, ela é relativizada. Em razão dos tratados, em razão dos acordos, em razão das convenções internacionais que assim determinam. Isso significa o quê, professor? Significa que eu posso ter um fato praticado no Brasil e sobre este fato recair uma lei estrangeira. Isso chama-se intraterritorialidade. Um crime praticado no Brasil, onde a lei estrangeira é que vai regular essa conduta criminosa. Isso é uma exceção ao princípio da territorialidade. Em razão disso, nós falamos que a nossa territorialidade ela é temperada, ou relativa, ou mitigada. Por quê? Porque aplica-se aos fatos praticados no Brasil a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Esse sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional quer dizer o seguinte para nós. Olha, pode ser que um diplomata, representando o seu país, nós temos um diplomata que mora aqui no Brasil, que esteja representando o seu país aqui no Brasil, pratique um crime. Esse diplomata, ele tem o que nós chamamos de imunidade. Ou seja, ele vai responder por este crime, só que não perante a lei brasileira. Ele vai responder por este crime perante a lei do seu país. Pronto, aí está a exceção. Crime praticado no território brasileiro com aplicação de lei estrangeira. Crime praticado no território brasileiro com aplicação de lei estrangeira. Isso chama-se intraterritorialidade. A um fato praticado no território brasileiro, entra uma lei estrangeira para ser aplicada. Isso é o artigo 5º, aqui, o caput. Esse é o resumo do
nosso artigo 5º caput. Agora, os parágrafos 1º e os parágrafos 2º vêm falando para nós o que é considerado território brasileiro para fins de aplicação da lei penal. Já que a regra é: aplica-se a lei brasileira aos fatos praticados em território nacional, em território brasileiro. Nós precisamos compreender o que mais, além do solo, é território brasileiro. Uma aeronave pública a serviço do governo, em águas estrangeiras, né? Em terra, sobrevoando território estrangeiro, uma embarcação em águas estrangeiras. Mas essa embarcação é pública, está a serviço do governo. Isso é considerado um pedacinho do Brasil, fora do Brasil? Isso é considerado extensão do território brasileiro? É. Então, se um crime acontece dentro de uma embarcação, dentro de uma aeronave brasileira, de natureza pública, em terras ou em águas, né, sobrevoando terra, ou sobrevoando o mar, ou sob águas estrangeiras, qual lei que aplica-se? A lei do país que eles estão sobrevoando, a lei do país em que a embarcação está atracada, ou a lei brasileira? É a lei brasileira, porque os parágrafos 1º e 2º vem falando para nós o que é considerado que? Território brasileiro. Então vamos lá, agora nós vamos esmiuçar, detalhar mais. Foi só considerações gerais o que fizemos até agora. Vamos lá então, olha só, fazer a leitura do artigo 5º todo. E aí esse artigo 5º, caput e respectivos parágrafos serão desmembrados. Vamos analisar o caput, depois o parágrafo 1º e depois o parágrafo 2º. Vamos lá? Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, olha só, qual é a regra? Aplica-se a lei brasileira. A regra, professora? Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Essa é a regra. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Ok? Só que essa regra, ela não é absoluta. Ela é relativa. Ela é mitigada. Ela é temperada. Por quê? Porque aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Mas aplica essa lei, o quê? Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, isso aqui é muito claro, para os efeitos penais, para efeitos de aplicação da lei penal brasileira, para efeito de aplicação da lei penal brasileira, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Porque se for em alto mar não é soberania de ninguém. Nenhum país tem soberania sobre o alto mar, ok? Então, se a embarcação ou a aeronave é brasileira, se algum crime for praticado dentro dela e estiver sobrevoando, estiver em alto mar, sobrevoando o respectivo espaço do alto mar, considera-se praticado o crime no território brasileiro, porque nenhum país possui soberania no alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras, de propriedade privada, achando elas no território nacional, ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. O parágrafo 2º está falando o seguinte, olha só, aplica-se a lei brasileira também, né,
Aplica-se a lei brasileira não só aos fatos praticados no Brasil. Aplica-se a lei brasileira aos fatos praticados também em embarcações e aeronaves brasileiras, sendo essas de natureza pública, onde quer que se encontrem. Também aplica-se a lei brasileira a fatos praticados, tá? Em aeronaves e embarcações mercantes de propriedade privada, desde que se achem o quê? Sobrevoando ou no respectivo alto mar. Aplica-se também a lei brasileira. Aplica-se também a lei brasileira numa quarta possibilidade, numa quarta situação, aplica-se também a lei brasileira em embarcações e aeronaves de natureza privada estrangeiras, que estejam o quê? Sobrevoando ou atracadas ou em pouso em território nacional, desde que essas embarcações e aeronaves estrangeiras sejam de propriedade privada. Por quê? Porque se essas aeronaves estrangeiras atracadas, o impouso no território nacional forem de natureza pública, também vai vigorar a mesma regrinha para elas. Ao fato praticado dentro dessas aeronaves estrangeiras públicas, vai ser aplicada a lei do seu país. Nós só vamos aplicar a lei do Brasil a fatos praticados em aeronaves, embarcações, em pouso ou atracados em território nacional, se forem de natureza privada, ok? Se forem de natureza privada. Então é aquela situação. Pega-se uma embarcação, um navio estrangeiro, propriedade privada, atraca ele num porto de Santos. E lá à noite... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.